A questão de número 8, ela diz assim, ó. Na gráfica do Colégio Militar do Rio de Janeiro, existe um galpão retangular que serve de depósito para as caixas de papel. O sargento D. Aguiar é o responsável pelo armazenamento desse material. Ele coordena desde a confecção até o armazenamento das caixas. Para confeccionar cada uma das caixas, utiliza-se uma placa de papelão de 1,92 metros cúbicos de área, de onde são destacados 6 quadrados. Com a parte destacada, monta-se um cubo. Em determinado dia, o sargento conseguiu colocar a quantidade de caixas representada na figura 2 e estabeleceu como desafio armazenar o dobro dessa quantidade no dia seguinte. Sabendo que D. Aguiar cumpriu o desafio, ao final desses 2 dias de trabalho, que volume do galpão ainda está vazio? Ok, então olha só. Ele tem aí uma placa de papelão de 1,92 metros de área, correto? Essa placa aqui. De onde são destacados 6 quadrados, esses 6 quadrados aqui. E com esses quadradinhos aqui que ele destacou, esses aqui, ó, ele forma um cubo. Ele forma um cubo. E aí ele pega esse cubo e guarda dentro desse galpão aqui, ó. Aqui está o cubo que ele formou. Aí ele vai guardando aqui. A quantidade de cubos que tem aqui, que a gente está vendo, é o que ele colocou no primeiro dia. Tudo bem? Aí no segundo dia ele colocou o dobro. Aí ele quer saber o quê? Quanto ainda ficou de volume dentro desse cubão aqui. Quanto ficou de volume dentro desse cubão aqui. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual o volume de cada um dos cubinhos. Qual o volume de cada um dos cubinhos. Para a gente achar o volume de cada um dos cubinhos, a gente precisa saber qual é a medida do lado de cada um desses quadradinhos. Então, como é que nós vamos achar isso daí? Vamos pensar assim, ó. Se eu pegar essa reta aqui e continuar cortando aqui, ó, e aqui, quantos quadradinhos idênticos eu terei? Terei um total de 12, né? Contando todos eles aqui, teria um total de 12. Então, a soma da área desses 12 quadrados é igual a essa aqui, ó, 1,96. Então, para eu saber a área de um quadradinho, é só eu dividir por 12. Então, vamos dividir. Então, vai ficar 1,92 divididos por 12. Fazendo essa conta aqui, andando com a vírgula e colocando 00 aqui, ou seja, transformando isso aqui, ó, 192 divididos por 1.200, né? Porque aqui eu tenho que andar com a vírgula 2 casas, então eu completo com dois zeros. Então, eu vou ter 192 divididos por 1.200. Fazendo essa conta, eu vou achar 0,16 metros quadrados. Isso daqui é a área de um quadradinho. É a área de um quadradinho. Mas eu preciso achar o lado do quadrado. Como é que eu acho o lado do quadrado? Como é que eu acho? Bom, vamos transformar 0,16 em uma fração, só para ver o que acontece. Ó, 0,16, vou botar assim, ó, 0,16 é igual a 16, né, sobre 100, correto? Isso daqui, ó, essa fração, ainda é a área do quadrado, Mas como é que eu cheguei nesse valor aqui? Você concorda que a área do quadrado é o lado vezes o outro lado? E que esse número aqui de um lado é igual ao outro lado? É lado vezes lado? É lado vezes lado, né? A área do quadrado. Então, tem que pensar da seguinte forma. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16? Isso, é o 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, tem aqui, ó, 4 é um dos lados, né? Perdão, é um dos números. E o outro também é 4. 4 vezes 4 é 16. Aí eu penso assim, qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 100? É o 10. Então vai ficar aqui o 10, vai ficar aqui o 10. Você concorda que 16 centésimos é a mesma coisa que 4 décimos vezes 4 décimos? É a mesma coisa, não é? Então isso significa que o lado de cada quadrado é exatamente isso, ó.
é 4 sobre 10. E o outro lado também, 4 sobre 10. Ah, legal. Mas espera aí, quem é 4 sobre 10? 4 sobre 10? 4 sobre 10 não é a mesma coisa que eu dividir e achar 0,4? É a mesma coisa. Então, o lado de cada quadrado é 0,4 metros. Eu posso deixar assim, 0,4 metros. Tudo bem? Por que nós achamos 0,4 metros? Pelo seguinte motivo. Eu não estou falando que... eu estou falando, o enunciado não disse que ele pegou esses 6 quadradinhos aqui e formou um cubo? Então, eu preciso saber a medida da aresta desse cubo. Então, cada aresta do cubo ela vai ser 0,4. Logo, o volume do cubo, o volume do cubinho, né? O volume do cubinho vai ser igual a 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Fazendo essa conta aí, nós vamos achar 0,064 metros cúbicos. Isso aqui é o valor de cada cubinho. Vou botar aqui, ó. Então, cada cubinho tem esse valor aqui, ó, 0,064 metros cúbicos. Guardem essa informação aí. Vamos guardar ela. Fazer assim, para a gente saber que isso aqui é uma informação importante. Aqui. Pronto. Já achei o valor de cada cubinho. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos cubinhos cabem dentro desse galpão aqui. Quantos cubinhos cabem? Olha, se a gente contar aqui, ó, daqui até lá na outra parede, eu vou achar 10, ok? Eu vou achar 10. Vou botar assim, ó, vou achar 10, daqui até lá. E se a gente contar aqui, contando quem está lá atrás, lá no chão, lá embaixo, nós vamos achar 7. E se a gente contar quem está em pé, nós vamos achar 6. Bom, para eu saber quantos cubinhos cabem aqui dentro, é só eu multiplicar todo mundo. 10 vezes 7 vezes 6. Então, vai ficar assim, ó. 7 vezes 6 vezes 10. Isso significa que aqui dentro cabem 420 cubinhos. Pronto. Outra informação importante. Aqui dentro cabem 420 cubinhos. Beleza. Vamos apagar isso daqui. A gente primeiro coleta as informações, depois começa a fazer os cálculos direitinho. Então, ó, já sabemos que cada cubinho tem 0,064 metros cúbicos e sabemos que aqui dentro cabem 420 cubinhos. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele falou que no primeiro dia, vamos botar aqui, ó, no primeiro dia, ele colocou essa quantidade de cubos aqui que a gente está vendo. Se a gente contar cada cubinho aqui, vai dar um total de 31 cubos. Isso no primeiro dia. Isso foi o que ele colocou. No segundo dia, ele colocou quantos cubos? Vamos dar uma olhadinha no enunciado? Olha o que ele faz no enunciado. Em determinado dia, o sargento conseguiu colocar a quantidade de caixas representada na figura 2, aquela que a gente já viu, 31. Estabeleceu como desafio armazenar, olha aqui, o dobro dessa quantidade no segundo dia, o dobro. E fala que ele cumpriu o desafio. Então, no segundo dia, ele colocou o dobro. Ora, se no primeiro ele colocou 31, no segundo ele colocou o dobro. Qual é o dobro de 31? 62 cubinhos. Logo, ele colocou um total de quantos cubinhos? Isso, galera, 93 cubinhos. Esse foi o total de cubinhos que ele colocou. Isso nos 2 dias de trabalho. Aí, o problema faz o seguinte. Sabendo que De Aguiar cumpriu o desafio, ao final desses 2 dias de trabalho, que volume do galpão ainda está vazio? Eita nós! Ele quer saber qual é o volume que ainda está vazio. Bom, então a gente pode pensar na seguinte informação.
Já que ele colocou 93 cubinhos no total, e aqui dentro cabem 420 cubinhos, então nós vamos fazer a diferença de 420 menos o que ele colocou, correto? Que a gente fazendo a diferença de 420 do total que cabe, 420, menos o que ele colocou, 93, a gente vai achar o espaço que ainda falta, né? A gente vai achar o que falta ainda. Então, fazendo essa conta, nós vamos achar 327. Então, aqui dentro cabem ainda, é o que cabe. Ó, cabem ainda, vamos botar assim. Então, cabe ainda 327 cubinhos. 327 cubinhos. Mas só que ele não quer saber a quantidade de cubinhos. Ele quer saber o quê? Olha lá para o enunciado, gente. Não adianta, tem que voltar sempre no enunciado. Ele quer saber o volume. Perceberam? Ele quer saber o volume que ainda está vazio. Ele quer saber o volume que ainda está vazio. Bom, já que cabe ainda 327 cubinhos, eu tenho que pensar no seguinte. Qual é o volume de cada cubinho? Nós calculamos isso, não calculamos? Olha lá em cima. Aqui, ó, o volume de cada cubinho. Então, cada cubinho tem 0,064, correto? 0,064. Vamos trazer isso aqui, 0,064. Então, olha, se ainda falta isso daqui, de espaços vazios, cabem esse total aqui, é só multiplicar, né? Então, vai ser 300 e... Eita, gente, bugou aqui a mente. Vai ser 327 vezes 0,064, que é o volume de cada cubinho. É isso que nós vimos lá em cima? 0,064. 0,064. É isso aí. Pronto. Agora é só calcular que a gente corre para o abraço. Fazendo essa conta aí, pessoal, vai dar 20,928 metros cúbicos. Isso aqui é o que falta. Eu tenho essa alternativa aí? Cadê? 20... Cadê? Eu tenho essa alternativa? 20... Tem, olha lá, a letra A. 20,928. Perfeito. Graças a Deus. Então, achamos aí o que falta. Faltam 20,928 metros quadrados. Então, assim, fechamos a questão de número 8. Pessoal, vou dar um recado aqui rapidinho a respeito do meu curso de matemática preparatório para o 6º ano. Esse curso, o aluno fazendo esse curso, ele estará apto para concorrer em um dos 14 colégios militares espalhados aí pelo Brasil. Ele também poderá concorrer para o Colégio Pedro II ou também para o Colégio de Aplicação da UFRJ. Deixei na descrição do vídeo o meu e-mail para que vocês possam fazer a pré-matrícula e obter mais informações sobre o curso. Então, até lá, pessoal. Um abraço e bons estudos para todos.